A Susana é docente em Orem, está neste momento também a trabalhar numa ONG, como professora destacada, é doutorada pela Universidade de Edimburgo, nas áreas de Botânica e Evolução, é investigadora e tem muito know-how de todas estas questões, nomeadamente também da questão da lista vermelha, da flora, portanto, em Portugal, e outras coisas. Claro, perdão, Susana, o palco é teu, quando quiseres, começa. Muito obrigada, boa tarde obrigada pela apresentação, boa tarde a todos. Eu vou começar por ver se isto hoje corre melhor a partilha de tela. Não sei se... Está bom, está ótimo. Está ótimo, está a partilhar o ecrã inteiro, não está? Ok, portanto, eu vou tentar, na minha apresentação, dar algumas sugestões de trabalho que pode ser feito com alunos nas escolas e que envolve atividades de campo, que poderão facilitar, nomeadamente, fazer projetos de estudo de biodiversidade local e que, ao mesmo tempo, portanto, o trabalho que for desenvolvido por alunos e por docentes, poderá também contribuir para conhecimento científico, porque podemos utilizar estas plataformas de ciência cidadã e, portanto, os dados recolhidos pelos alunos, as observações feitas por eles, poderão também ser muito úteis para o conhecimento da biodiversidade, neste caso em Portugal. Vou falar muito brevemente sobre a Sociedade Portuguesa de Botânica. É uma associação relativamente recente, foi fundada em 2009 e se dedica ao estudo, à conservação, à divulgação da botânica, da flora e da vegetação de Portugal. Portanto, a associação tem páginas nas redes sociais, sugiro que visitem essas páginas e que sigam, eventualmente, para se manterem informados das atividades da nossa associação. Vou falar hoje também do FloraOn um bocadinho para tentarem perceber o que é. É um dos grandes projetos da associação, apesar da associação ser relativamente recente, nós temos em Portugal o portal FloraOn, Flora de Portugal Interativa, Flora Interativa de Portugal, que é muito útil, portanto, tem informação de todas as plantas vasculares de Portugal, incluindo, portanto, o continente e os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Tem neste momento só informação de plantas vasculares, não sei se todos sabem o que é que isto quer dizer. As plantas vasculares são aquelas que têm vasos condutores da chamada seiva bruta e elaborada, são aquelas plantas que normalmente vemos, com exceção de musgos. Os musgos são plantas não vasculares. Talvez um dia o portal FloraOn possa ter toda essa informação. Eu nesta apresentação vou voltar ao FloraOn mais adiante, mas só para saberem que isto é da responsabilidade da Sociedade Portuguesa de Botânica. Quero também só referir muito brevemente o projeto, também um grande projeto liderado pela Sociedade Portuguesa de Botânica, que é a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. Esta primeira fase do projeto está concluída, o trabalho obviamente nunca termina, o financiamento terminou, portanto será necessário obter um novo financiamento para continuar o trabalho, mas já foi publicado o livro, que está disponível gratuitamente para download, portanto qualquer pessoa pode visitar a página da Sociedade Portuguesa de Botânica ou do projeto Lista Vermelha e podem descarregar gratuitamente o livro em formato PDF. Vou então começar com a parte que diz respeito a esta apresentação, do trabalho de biodiversidade na escola, os projetos que possam ser desenvolvidos
integram-se perfeitamente nas diretivas o que se pretende em relação de desenvolver competências dos alunos, do perfil do aluno, na área da educação para a cidadania e também, obviamente, as aprendizagens essenciais das várias disciplinas. Cito aqui um exemplo de aprendizagem essencial transversal na área das ciências, que envolve atividades práticas de campo e também laboratoriais, porque pode haver uma ligação entre o trabalho que é feito de campo e depois o trabalho que depois podemos fazer na escola. Obviamente que nós podemos recolher material no campo e trazer para a escola e mostrar aos alunos. Portanto, nós podemos trazer a biodiversidade para dentro da escola. E aqui, às vezes, poderá ser útil, em alguns casos, por exemplo, para observar com equipamento, com microscópios, como as lupas binoculares, os chamados microscópios estereoscópicos, que nos dão imagens extraordinárias, às vezes, das estruturas das plantas e de outros organismos. Os alunos costumam gostar muito, até os mais pequeninos conseguem, eles rapidamente percebem como é que as lupas binoculares funcionam e eles adoram este tipo de atividade. Portanto, recomendo, é uma atividade relativamente simples e os alunos gostam. Mas o que realmente podemos fazer é desenvolver projetos que levemos os alunos ao campo, e então aí temos hoje em dia, vamos ter uma dificuldade quando vamos para o campo com os alunos, no estudo da biodiversidade. Uma das grandes dificuldades é que a maioria de nós podemos observar muitos seres vivos, mas temos dificuldade em saber que espécies estamos a observar. Portanto, tradicionalmente utilizavam-se guias de identificação, que muitas vezes nem sequer estão disponíveis nas bibliotecas das escolas e que de qualquer maneira exigem algum tipo de treino para serem utilizados com eficiência. No caso das plantas, temos também o FloraOn, o portal que já vos mencionei, que tem uma identificação interativa, que podemos tentar utilizar esta identificação para chegar à espécie, seguindo as características que nós podemos observar na planta em particular. Mas o que eu recomendo em particular, porque realmente simplifica muito o trabalho de identificação, é a utilização da aplicação móvel iNaturalist, que trabalha em conjunto com a plataforma Biodiversity for All. Há outras aplicações que podem ser utilizadas para identificar, como a PlantNet, que é usada também para plantas, mas este em particular tem a vantagem que serve para qualquer organismo que possa, macroscópico, vamos dizer assim. Portanto, pode servir para plantas e pode servir para qualquer outro tipo de organismos, como animais e fungos, e com as plantas em particular, as plantas vasculares, funciona bastante bem. O portal da Biodiversity for All é facilmente, se fizerem uma pesquisa na internet, encontram-no facilmente. Esta plataforma faz parte da rede internacional do iNaturalist, portanto o projeto está a ser gerido em Portugal também, portanto a Biodiversity for All, vamos dizer, é um membro da iNaturalist em Portugal. E esta rede internacional teve a sua origem nos Estados Unidos, portanto, fundada pela California Academy of Science e a National Geographic. Em Portugal tem também o financiamento, o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT. Nós podemos ir ao Biodiversity for All e explorar, portanto, clicamos no Explore, portanto, e podemos ver as observações que estão a ser registadas, neste caso em Portugal. Mas o que eu recomendo particularmente não é só visitar o site, é nós realmente utilizarmos o site. E para isso precisamos de criar
uma conta. É relativamente simples, portanto, nós podemos dar o nosso e-mail, criar uma palavra-passe portanto, fazer o login no site. Podemos também entrar com uma conta de Facebook ou com uma conta de Gmail. Eu, pessoalmente, prefiro manter as contas separadas, portanto, normalmente crio sempre uma conta, portanto, dou o meu e-mail, obviamente, mas crio uma palavra-passe diferente, que seja diferente da do meu Gmail. É uma questão de um nível de segurança adicional para não manter as palavras-passes em muitas plataformas. A mesma palavra-passe em muitas plataformas. Mas se não são bons a guardarem palavras-passes, utilizem a vossa conta de Gmail, que também, obviamente, funciona bem. Portanto, depois de criarmos a nossa conta na Biodiversity for All, podemos começar imediatamente a contribuir com observações. Portanto, estamos no computador, estamos em casa, temos uma fotografia que tiramos aqui há uns tempos de um inseto que apareceu em casa e que não sabíamos o que era, ficamos curiosos, podemos tentar ver o que é que será este inseto. Então vamos e carregamos a fotografia, a plataforma vai nos pedir para acrescentarmos fotografias. Se tivermos mais do que uma fotografia do organismo, ótimo, quanto mais, normalmente é útil ter várias imagens do organismo, de pormenor do organismo inteiro, portanto carregamos as fotografias e depois temos a hipótese de, a partir, já agora, quando nós adicionamos fotografias, nós podemos selecionar tudo, do mesmo organismo, selecionar tudo e depois fundir. Portanto, as várias fotografias que acrescentamos vão ser todas unidas numa única observação. Para a identificação, no caso da plataforma, nós temos que clicar na janela que diz nome da espécie. Pomos o cursor na janela e normalmente a plataforma vai nos sugerir nomes de espécies. Tal como acontece depois com a aplicação iNaturalist, a plataforma poderá sugerir, por exemplo, em vez de ser o nome da espécie, sugere o nome do género do organismo, ou o grupo, ou uma família, não tem certeza, ou uma subfamília, não tem certeza pela imagem em si que organismo é, e nós, dependendo das informações que nos está a dar a plataforma, selecionamos uma espécie ou o nome que nos está a ser sugerido. No caso da plataforma Biodiversity for All, nós temos que acrescentar manualmente a localidade, a não ser que a nossa fotografia traga dados de localidade associados. A data vem associada na fotografia, portanto, normalmente a data e hora é obtida pela própria plataforma e estamos, portanto, preparados, depois de acrescentar a localidade, para submeter a nossa observação. Submetemos a nossa observação, portanto, cá está a Ophrys apífera, nesse caso era uma orquídea. Nesse caso, eu já estava a sugerir o nome da espécie, mas se não tivesse sugerido, o que iria acontecer agora é que utilizadores da plataforma Biodiversity for All vão ajudar-nos a identificar o organismo. Vão sugerir nomes, vão confirmar o nome que nós sugerimos e, portanto, a partir do momento que a nossa identificação está confirmada por mais do que um utilizador, a nossa observação vai ganhar aquilo que se chama o grau de pesquisa. Portanto, tem um grau de identificação considerado qualidade e que pode ser usado, por exemplo, e é usado por muitos projetos. Outra vantagem, para além de nós usarmos esta plataforma e depois também o iNaturalist para identificar as espécies que observamos, as nossas observações vão depois automaticamente ser utilizadas por uma diversidade de projetos que existem na Biodiversity for All. Por exemplo, o FloraOn, que também recolhe dados nesta plataforma, o projeto de invasoras,
Portanto, é muito fácil observar invasoras, infelizmente são das plantas mais comuns. Se nós formos ao campo e começarmos a fotografar, portanto, as nossas observações de espécies invasoras automaticamente vão ser associadas ao projeto Invasoras. Quem já trabalhou com invasoras sabe que há uma aplicação também para o telemóvel. Se por acaso não quiserem ter muitas aplicações, podem fazer as observações de invasoras utilizando, portanto, a Biodiversity for All em conjunto com a aplicação iNaturalist. Portanto, os alunos, as observações dos alunos depois vão contribuir para todos estes projetos que existem na plataforma. Então, esta foi a parte de trabalharmos no computador, mas o que realmente é útil até é nós no campo podermos imediatamente começar a recolher as nossas observações em vez de estar a fazer esta transferência manual para a plataforma Biodiversity for All. Portanto, o que é que temos de fazer? Vamos instalar a aplicação móvel iNaturalist, que está disponível em versão para Android e também para o iPhone. Instalamos a aplicação no nosso telemóvel e o que vamos fazer? Vamos associar a conta que criamos no Biodiversity for All ao iNaturalist. Automaticamente, quando nós fazemos login, vai perceber que nós estamos associados à iNaturalist portuguesa, que nesse caso é a Biodiversity for All, e, portanto, a aplicação, quando começa a sugerir nomes de espécies, vai também ter em conta as espécies que já existem, que são conhecidas para Portugal, que é uma das vantagens de termos esta associação a portanto, a uma rede particular, a um país particular, nesse caso Portugal. Nas definições da aplicação, é conveniente, portanto, alterar algumas das definições de default, as que vêm, eu desmarco o carregamento automático, ou seja, nós quando estivermos no campo e estivermos a fazer observações, ao termos desmarcado o carregamento automático, podemos guardar as nossas observações no telemóvel e não estar a gastar, por exemplo, os dados móveis. Ou podemos ter um problema de que não temos boa rede de internet e, portanto, não é a altura ideal para estar a fazer carregamentos de dados no campo. Portanto, nós podemos guardar as observações no telemóvel, temporariamente, estão apenas no telemóvel e quando chegarmos a casa ou chegarmos à escola, podemos então fazer o carregamento. Já vamos ver como é que é. Eu costumo também, nas definições, escolher mostrar os nomes científicos em primeiro lugar. Mas se preferirem ver os nomes comuns em primeiro lugar, também tudo bem, é o que está definido na aplicação. Nós, em qualquer caso, podemos sempre ver os nomes comuns, basta abrir a observação e os nomes de espécies sugeridos têm sempre associado um nome comum. Portanto, para criar a nova observação, podemos aqui selecionar nova observação e podemos então aqui ou tirar a fotografia, se estamos no campo, vamos tirar uma, aliás eu recomendo várias fotografias, no caso das plantas, das flores, das folhas, dos caules, da planta inteira, portanto tentar várias fotografias para ajudar depois na identificação. Mas se por acaso tivéssemos já tirado uma fotografia, também podemos escolher imagem, se ela estiver acessível por partilha, por exemplo, através do telemóvel, também podemos carregar a partir de escolher uma imagem que já tínhamos guardada. E a seguir, o que é que fazemos? Outra questão, nós devemos ter ativo a localização no telemóvel. Ao ter ativa a localização no telemóvel, imediatamente a aplicação vai utilizar o GPS do telemóvel e vai nos localizar a nossa observação. Nós temos que estar com atenção a ver se a localização já terminou, se está a conseguir o GPS localizar. A partir do momento que localizou, já temos as nossas fotografias. Nós, para acrescentar mais fotografias,
tocamos no ícone da câmara e podemos acrescentar várias fotografias. Nós devemos ter, vamos dizer, aqui demorar um bocadinho para tentar que as nossas fotografias estejam nítidas, porque de fotografias desfocadas depois são pouco úteis para conseguir a identificação da espécie. Às vezes até se consegue, não é? Mas normalmente já não funcionam tão bem. Se estamos a tirar uma fotografia, uma planta cultivada ou um animal em cativeiro, então devemos assinalar que não é um organismo selvagem, portanto não é uma planta silvestre. Quando terminemos, fizemos a nossa observação, vamos guardar, clicando no círculo verde, e fica a nossa observação guardada. Depois, quando voltarmos à escola, fizemos uma série de observações, quando voltarmos à escola ou à casa, podemos então ir editar cada observação e vamos então utilizar, e aqui com rede de internet, podemos clicar, tocar onde diz o que viu. Portanto, na imagem anterior vocês estão a ver, por baixo da fotografia está logo o que viu, ver sugestões. Portanto, agora a aplicação vai nos sugerir o nome de espécie ou de um grupo a que pertence o nosso organismo. No caso das plantas vasculares, da minha experiência, a aplicação funciona muito bem. Normalmente até a primeira opção que nos aparece que é a correta. Mas se não quiserem arriscar, podem simplesmente seguir a indicação da aplicação que nos diz, temos quase a certeza que pertence a este género, neste caso o genus Galactites. Quando nós estamos na escola ou em casa, podemos, por exemplo, ver na primeira sugestão de espécie e nós podemos ir ao portal FloraOn, procurar esta espécie e depois comparar com as fotografias que estão no portal FloraOn com a espécie que nós fotografamos e tentar ver se realmente parece esta espécie. E nós podemos chegar, realmente é parecida, parece mesmo isto, e podemos então selecionar a espécie e portanto, submeter a nossa observação já com uma identificação de espécie. No portal FloraOn nós também podemos ver a distribuição da espécie em Portugal e aí também podemos ver, realmente há aqui nesta zona, portanto bate certo, não é? Nós podemos ver, por exemplo, uma espécie que está a ser sugerida, nós estamos, sei lá, no Minho e a espécie só existe no Algarve, na praia, provavelmente não será essa espécie. De qualquer maneira, pronto, nós podemos sempre submeter portanto, a nossa observação com um nome de espécie. Se estiver errado, depois vai ser corrigido por outros utilizadores da plataforma Biodiversity for All. Portanto, nós já editamos as nossas observações, aqui estão duas, que ainda não foram carregadas, portanto ainda estão no nosso telemóvel, e eu agora já verifiquei, já acho que são estas as espécies, e vou selecionar carregar. Portanto, nós já temos, podemos carregar, portanto, estes dados na nossa conta do Biodiversity for All. Este processo de carregar, dependendo se são muitas observações, poderá demorar alguns minutos, mas ele decorre, nós podemos até deixar o nosso telemóvel e os dados vão ser carregados na plataforma. Já agora, em relação ao que estive a explicar, queria só relembrar a um projeto do Ecoescolas, a Biodiversity, da biodiversidade da minha escola, em que também se recomenda a utilização do iNaturalist para a identificação das espécies. Na página do projeto estão disponíveis instruções, portanto aquilo que eu estive a explicar está num documento na página deste projeto, que podem descarregar. Um outro exemplo, já agora, sobre a utilização do iNaturalist, em que, portanto, voltamos aqui, está-nos a selecionar, a indicar, temos quase a certeza que pertence a esta tribo,
esta planta, nós podemos simplesmente aceitar esta sugestão, mas podemos ir verificar, por exemplo, a primeira espécie que é sugerida. Neste caso, tem este nome estranho, Helminthotheca equioides. Eu vou, então, tentar ver no FloraOn se realmente será isto. O nome comum desta planta é raspa-saias. Eu vou ao FloraOn, procuro no índice de géneros e de espécies e não encontro esta espécie. E porquê é isto? O que é que aconteceu? Porquê é que não está no FloraOn? E o que é que acontece? Nós estamos aqui, em alguns casos, e acontece com bases de dados diferentes, em que no FloraOn está a ser usado um sinónimo deste nome científico. Nós podemos fazer uma pesquisa na internet com o nome que nos sugeriu a aplicação iNaturalist, fazemos uma pesquisa e, por exemplo, existe uma página da Wikipédia onde nós podemos ver sinónimos deste nome científico. E, por exemplo, aqui aparecem-nos 2 sinónimos, que são os mais frequentes para este nome científico, e temos então aqui Picrisequioides e Helminthoequioides. Pronto. Então podemos voltar ao FloraOn e tentar ver se realmente já encontramos o Picrisequioides. E efetivamente é o caso. Esta espécie está lá. Portanto, não será muito... normalmente, portanto, a plataforma do FloraOn já tem muitos anos e, portanto, tem realmente praticamente todas as espécies que existem em Portugal. Será pouco provável que nós observemos uma planta à volta da escola que não esteja no FloraOn. Portanto, se não encontrarmos o nome, é que poderá estar como um dos seus sinónimos. E cá temos então, portanto, a nossa raspa-saia está efetivamente no FloraOn. Então agora em relação ao FloraOn, só para vos dizer que nós podemos fazer pesquisa, para além de fazermos o browsing, vamos dizer assim, de ir ver, por exemplo, as fotografias das várias famílias, dos vários géneros de plantas que existem, por exemplo, de orquídeas, podemos, por curiosidade, e ver os vários géneros, e dentro dos géneros as várias espécies de orquídeas que existem em Portugal. Podemos ver outra família, como a família das compostas, as asteráceas. Nós, quando dentro de uma família, vamos encontrar os géneros, e dentro dos géneros encontramos as espécies, que também, na maioria dos casos, têm fotografias. Portanto, quando nós depois podemos abrir a página da espécie e aprender ainda mais informação sobre cada uma das espécies que existem em Portugal e que, nesse caso, já está na base, portanto, na plataforma, no portal FloraOn. Os alunos também podem fazer isso, obviamente, andarem a tentar estudar ou obter informações das várias espécies que observarem no campo. A partir, obviamente, do nome, tendo o nome da espécie, é mais fácil encontrar informação na internet e, neste caso, no portal FloraOn para as plantas vasculares de Portugal. Tenho aqui, então, chamar a atenção que o FloraOn tem uma ferramenta de pesquisa. Nós podemos pesquisar até por concelho. Queremos saber que plantas é que existem no concelho, digamos, de Beja. Escrevemos Beja e depois queremos também saber, por exemplo, plantas ameaçadas, das espécies que existem no concelho de Beja, quais é que são ameaçadas. Então escrevemos o nome do concelho, Beja, vírgula, ameaçadas, e a plataforma vai nos dar, portanto, a informação para as espécies ameaçadas do concelho de Beja. Podemos fazer outro tipo de pesquisas, podemos, por exemplo, escrever, estamos a observar uma planta com flor azul, e podemos escrever flor azul, e podemos escrever também o concelho, podemos escrever, sei lá, Orem.
e imediatamente vai nos sugerir as espécies que existem no concelho de Orem que têm flores azuis. Podemos também fazer outro tipo de pesquisas por espécies que existem em lagoas ou que existem em dunas, etc. Portanto, esta ferramenta de pesquisa é muito útil. Temos também a possibilidade de usar o WebSib, que está também, eu posso voltar para trás para ver, na página de abertura do FloraOn. Se repararem um pouco mais abaixo, vão encontrar o WebSib. O WebSib permite-nos ver portanto, os dados do FloraOn em mapas. E aqui, por exemplo, eu selecionei e fiz uma pesquisa de ameaçadas, portanto, plantas ameaçadas em Portugal. E mostra-nos todas as quadrículas, neste caso de Portugal continental, com o número de espécies. E por cores, neste caso, podemos ver quantas espécies estão ameaçadas. Podemos ver, por exemplo, na zona da Serra da Estrela, está uma série de... há mais de 28 espécies ameaçadas. Noutras regiões do país não aparecem ameaçadas, tem a ver também com menor diversidade. A ferramenta permite-nos também, nós podemos também observar os mapas que temos com imagem dos concelhos e selecionar o concelho do nosso interesse. E ao clicar no concelho, vai abrir, portanto, vai nos mostrando também as espécies desse concelho. É uma outra maneira de procurar espécies do concelho. Por exemplo, eu aqui selecionei reguengos de Monsaraz e vou clicar em reguengos de Monsaraz e depois vou acrescentar na pesquisa, porque ainda tenho a possibilidade de fazer isso, vou escrever ameaçadas. E neste caso, portanto, quando nós clicamos só concelho, aparecem muitas espécies. Nós podemos reduzir, neste caso, as espécies que estão mais em risco, que têm algum tipo de ameaça. E escrevi ameaçadas e imediatamente reduzi o número de espécies que aparecem neste concelho. Portanto, 5 espécies do concelho, 5 espécies de plantas vasculares do concelho de Reguengos de Monsaraz estão ameaçadas. E já agora, uma delas, que aparece aqui a meio, não estão a ver bem, mas já vamos vê-la melhor, que é, portanto, uma alcachofra, a alcachofra rasteira, que é a Cinara tourneforti, e, portanto, serve de mote para eu entrar no último tema da minha apresentação, que é um convite para todos os docentes e os vossos alunos para que participem na escolha da planta do ano 2022. Portanto, neste momento está a decorrer uma votação, são 3 plantas candidatas, a alcachofra rasteira, Cinara tourneforti, a linária dos olivais, Linária ricardoi, e a soagem gigante, Echium boisieri. Esta votação está a decorrer até dia 14 de fevereiro. A primeira candidata, a alcachofra rasteira, é uma planta que só existe é uma espécie que só existe na Península Ibérica e a maior parte da sua população existe em Portugal, no Alentejo. É uma planta que forma umas rosetas de folhas rasteiras, com as folhas têm portanto a roseta tem cerca de 1 metro de diâmetro, as flores estão a vê-las, é uma composta. Isto é um capítulo de flores, portanto, embora nós chamemos a isto flores, na verdade é um conjunto de flores, cada uma destas parecem uns tubinhos, é que são realmente as flores desta composta. Esta espécie existe nos olivais tradicionais, aparece, e por causa das alterações de práticas da substituição de olivais tradicionais por culturas intensivas, nomeadamente olivais intensivos, estas plantas estão em risco, estão a desaparecer
e, portanto, requerem proteção urgente. A espécie está classificada como vulnerável em Portugal, na lista vermelha. Portanto, temos aqui uma outra imagem da alcachofra rasteira vista por cima e temos no mapa, podemos ver a sua distribuição em Portugal. Como podem ver, só existe no Alentejo. A outra candidata é uma planta endémica de Portugal. O que é que isto quer dizer? A linária dos olivais só existe cá, não existe em mais sítio algum do mundo. Normalmente, essas espécies que só existem numa determinada área são sempre espécies em risco de desaparecer, porque se a população portuguesa desaparecer, a espécie extingue-se do planeta, porque não existe em mais sítio nenhum. É também uma espécie que ocorre em olivais tradicionais e também em searas e pausios. Existe na zona do Alentejo. É uma espécie em perigo de extinção. Cá temos a distribuição da linária dos olivais, a linária ricardoi. A nossa última candidata é a soagem gigante, Echium boisieri. Esta espécie existe na Península Ibérica e no noroeste de África, mas é também uma espécie rara. Também tem, em Portugal, tem pequenos núcleos populacionais que estão ameaçados. Neste caso, ocorre na Extremadura, no Alentejo e no Algarve. É uma espécie peculiar, porque só produz esta inflorescência, esta torre de flores, que pode chegar até 2,5 metros de altura, só produz esta inflorescência uma vez na vida. E, portanto, também por isso é uma planta que é vulnerável à extinção. Ela, como podem ver, é bastante rara em Portugal. Como eu tinha dito, já foi encontrada na Extremadura, no Alentejo e no Algarve. Portanto, feita esta apresentação, convido-vos a todos a votarem, fazerem a vossa escolha e votarem na planta do ano 2022. E convido-vos que, com as vossas turmas, apresentem também estas plantas e partilhem um link de votação com os vossos alunos para que eles possam votar. Sugiro que a votação seja feita em computadores diferentes ou então com o telemóvel, que é para que seja registado uma votação, portanto, um equipamento diferente na votação. Se forem todos a votar no mesmo computador, depois não está a registar os votos de cada aluno. Em relação à minha apresentação, eu dou por terminada. Eu estou a partilhar aqui a morada de e-mail da Educação Ambiental na Sociedade Portuguesa de Botânica. Sou atualmente eu a pessoa que está a ler e a responder aos e-mails. Portanto, se tiverem alguma dificuldade, alguma questão, se quiserem colaborar com a Sociedade Portuguesa de Botânica, escrevam-nos, contactem-nos por este e-mail, ou se tiverem, por exemplo, alguma dúvida com a utilização da aplicação iNaturalist ou na identificação de uma espécie que tiveram dificuldades, dentro das nossas possibilidades, obviamente, teremos muito gosto em vos ajudar. Obrigada, Susana, pela excelente e muito clara apresentação. Nós já tínhamos tido de manhã o José Janela, também falou em ti, também falou no que ias explicar, de maneira que houve aqui uma sintonia na conversa. Temos ainda cerca de 7, 8 minutos. Pergunto se houver questões, intervenções, queiram de alguma forma aproveitar aqui a presença. Para a Susana, algumas pessoas colocaram a questão relativamente às ilhas, se a plataforma e a aplicação tem também informação sobre as ilhas da Madeira e dos Açores. Sim. Portanto, as espécies, portanto, estão a falar em particular da Biodiversity for All. Sim, já tem, portanto, em termos de espécies,
tem, tanto quanto sei, informação também das ilhas. Aliás, a plataforma Biodiversity for All, o iNaturalistically, tem das espécies do mundo inteiro. Portanto, se aparecer uma espécie exótica, por exemplo, em Portugal, e nós fotografarmos, aliás, já me aconteceu, apareceu uma espécie num dos vasos que eu tinha em casa e eu não conseguia identificar, não estava a ver que espécie era aquilo. Andei uns meses, não tinha a menor ideia o que era aquilo, de que família que era, e depois com a aplicação iNaturalist carreguei a fotografia e aquilo sugeriu-me logo o nome, género Amaranthus. E depois andei a comparar e realmente não fiquei com certeza qual era a espécie, porque era uma espécie exótica, mas consegui chegar ao género e percebi, obviamente, que era uma potencial planta, portanto, era uma planta exótica e potencial invasora, não é? Temos que ter sempre cuidado com estas plantas que aparecem em vasos, nomeadamente aquelas que estão a produzir muitas sementes, que foi o caso, porque poderá ser uma planta que depois se vai espalhar na nossa área, que potencialmente pelo nosso país. Deixem-me ver. Eu partilhei agora um link do WeTransfer, portanto, vocês podem a seguir, se quiserem, depois da apresentação, descarregar a apresentação que vos mostrei. Neste link podem descarregar também as instruções do iNaturalist, que são as mesmas que estão no projeto da biodiversidade da minha escola, e tem também um PowerPoint que tem só aquela parte da planta do ano. Portanto, se quiserem usar o PowerPoint, esse PowerPoint para apresentar na aula aos alunos e depois convidar, pronto, de certo modo é para facilitar o trabalho, mas obviamente podem fazer a apresentação das plantas candidatas da votação da planta do ano, como entender. Nós até adiamos o prazo de votação, quando soube que ia estar nesta sessão, precisamente para dar mais tempo aos colegas para votarem e também para convidarem os alunos a votar. Fica o recado, esperemos que haja de facto essa votação. Também vou votar. Carolina, queria intervir? Está sem som? Não estamos a ouvi-la? Quer dizer, não tinha o som desligado, mas não ouvimos. Não ouvimos. Não ouvimos. Não, se quiser pôr no chat, no bate-papo. Mário. Boa tarde. Eu só queria perguntar o seguinte, era por causa da questão da aplicação. Eu uso a aplicação a PlantNet. Esta aplicação do iNaturalist é preferível, tendo em conta que, além da questão das plantas, também dá para identificar outros organismos, nomeadamente animais e insetos, ou são coisas um bocado diferentes e a PlantNet é mais específica para plantas e é preferível para identificar plantas? Da minha experiência, em termos de qualidade de identificação, elas são semelhantes. Eu às vezes até testo, estou a usar o iNaturalist e depois experimento a ver o que é que a PlantNet sugere. Em termos de qualidade de identificação será semelhante. A iNaturalist tem a vantagem de que é uma única aplicação que serve para identificar qualquer tipo de organismo. E, portanto, quem tem, e poderá acontecer, quem tem telemóveis mais antigos, que estejam com problemas de memória, que prefiram ter uma única aplicação que funciona para tudo, do que ter várias, porque existem também aplicações para identificar insetos, escaravelhos, borboletas, e o que acontece é que acabamos por ter muitas aplicações. Esta vantagem é que nós, numa única aplicação, temos tudo. Eu confesso que, portanto, e há esta enorme vantagem da maneira como funciona a iNaturalist. Nós temos possibilidade, e há realmente milhares e milhares de utilizadores, e nós podemos ter a possibilidade de ter especialistas destes grupos de organismos a confirmarem as nossas observações. Portanto, vamos dizer que a rede iNaturalist é neste momento muito maior que o PlantNet, da minha impressão. E, portanto, potencialmente podemos ter mais ajuda
identificação das nossas observações. Poderá acontecer que alguma das nossas observações não é logo vista, não é, porque por vezes falta um pormenor qualquer e não se consegue ter a certeza da espécie. Mas daí que eu recomendo, e quando trabalharem com os alunos que insistam nisso, não é quantidade, é qualidade. É preferível termos menos observações e que cada observação perdemos um tempo para que as fotografias fiquem nítidas, para que observemos o organismo de várias maneiras, porque tem maior probabilidade de ser identificado do que estarmos a tirar fotografias à pressa e que estão muito desfocadas e que depois nem a aplicação funciona bem, nem os utilizadores conseguem ajudar a identificar os organismos. Muito obrigado. Temos aqui mais uma mão no ar, a Carolina não consegue falar? Não. Então, a Teresa. Eu peço desculpa. Eu tenho curiosidade acerca de uma coisa. Há uns tempos ouvi uma notícia que estavam a chegar umas sementes por correio aos Estados Unidos e depois também que alguns portugueses tinham recebido. Depois nunca mais ouvi nenhuma notícia. Chegaram a alguma conclusão que sementes eram essas ou qual era o intuito de estarem a enviar pelo correio? Não, por acaso não sabe nada sobre isso. Tenho uma vaga ideia de ter ouvido isso, mas depois também não soube de nada. Qualquer caso, sementes vindas do estrangeiro são sempre um risco, não é? Porque se nós vamos pôr no nosso jardim ou até em vasos, podemos estar a introduzir plantas que, sendo exóticas, poderão tornar-se invasoras. Portanto, se receberem um pacote... Bem, primeiro é muito estranho que alguém nos envie um pacote, um envelope desconhecido. Se vem sem morada isso, eu confesso que nem iria abrir, a não ser que alguém me tenha dito, olha, mandei um envelope, eu pus na tua caixa de correio. Susana, desculpa interromper-te. Era só porque há aqui uma informação que eu penso que é importante e estamos mesmo a fechar as salas. Se tivermos os dados desligados, era ali da Carolina que não conseguiu falar, se tivermos os dados desligados enquanto estamos a fotografar, ficamos sem localização. A identificação é feita na mesma? A identificação é feita na mesma. O GPS funciona sem os dados móveis. Demora um bocadinho mais de tempo. Okay. Portanto, se não estamos a conseguir a localização, podemos ligar os dados móveis. Okay. Mas o GPS não precisa de internet. Nuno, a última mesmo, porque isto está mesmo a fechar. Olá, muito boa tarde. Gostei imenso da apresentação e daquilo que referiram relativamente à aplicação. Estou extremamente entusiasmado por começar a usar. Agora, a minha pergunta era muito simples, era se, por exemplo, plantas que já foram, digamos, trabalhadas em herbário, eu não digo já que estejam muito secas, mas que ainda em que nós consigamos fotografar as características que elas têm, da folha e do fruto e uma parte da flor, será que a aplicação consegue funcionar com ela? Confesso que nunca usei plantas de herbário. Não sei se a aplicação funciona porque as plantas de herbário foram prensadas, não é? E, portanto, pode haver uma deformação das características. Mas confesso, é uma ideia interessante aí de experimentar, a ver se consegue identificar. Se calhar consegue, porque eu tenho visto algumas fotografias que não tinham grande qualidade e a aplicação funciona. Susana, estamos mesmo a fechar. Quero só agradecer-te a tua participação. Acho que foi bastante interessante aqui pelos comentários. Muito obrigada. E se quiseres continuar connosco, também tens o link, já sabes. Okay. Obrigada.